Você sabia que mais de 70% dos cristãos admitem viver uma fé morna? Isso significa que dizem amar a Cristo, mas vivem como se ele não fosse voltar. E sabe o que a Bíblia declara sobre isso? Em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, Jesus diz: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é uma das palavras mais duras que Jesus já liberou. E a pergunta que eu quero te fazer agora é direta. Será que você está vivendo uma fé que agrada a Deus ou uma fé que ele rejeita? Porque se você não entender essa verdade hoje, talvez esteja correndo o maior risco da sua vida espiritual. Fica comigo até o final desta mensagem, porque eu vou te revelar o maior erro dos cristãos nos dias atuais e como vencê-lo antes que seja tarde demais. Quantas vezes você já percebeu que a sua vida espiritual não passa de rotina? Vai à igreja, canta, ora, mas lá no fundo não sente mais nada. Talvez até leia a Bíblia, mas sem entusiasmo. Talvez até levante as mãos no culto, mas seu coração está distante. Quantas vezes você já se olhou no espelho e percebeu que o fogo que um dia queimava dentro de você não existe mais? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora mesmo. Uma vida espiritual sem fogo, sem paixão, sem intensidade. E sabe o que é pior? O tempo não resolve. Pelo contrário, cada dia que passa no morno é um passo a mais para longe da presença de Deus. A fé morna é traiçoeira porque não parece perigosa. Você não está negando a Cristo, mas também não está vivendo com entrega. Não está no mundo completamente, mas também não está totalmente em Deus. É o meio termo, a zona de conforto espiritual. Só que Jesus não tolera a neutralidade. Ele disse: quem comigo não ajunta, espalha. E se você continuar adiando essa decisão, sua vida espiritual vai ficando cada vez mais vazia, cada vez mais fraca, cada vez mais distante daquilo que Deus planejou para você. Esse é o maior erro dos cristãos de hoje. Achar que podem viver uma fé parcial, morna, de conveniência, mas Deus está chamando você para algo maior. E é exatamente aqui que entra a revelação bíblica que pode transformar completamente sua vida. O primeiro ponto que você precisa entender é o perigo da fé morna. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, Jesus deixa claro que prefere alguém frio ou quente, mas não morno. Isso significa que ele prefere alguém que ainda não conhece, mas que tem sinceridade, do que alguém que conhece a verdade e vive de maneira superficial. Jesus condenou os fariseus porque aparentavam piedade, mas negavam o poder de Deus. Em Mateus capítulo 23, versículo 27, ele disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Esse é o retrato da fé morna, aparência sem essência. E sabe qual é a aplicação prática para sua vida? É fazer hoje um exame sincero. Perguntar a si mesmo: será que estou vivendo de fachada ou estou realmente queimando por Jesus? O segundo ponto é o chamado ao arrependimento. Joel capítulo 2, versículo 13 diz: Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em se grande em benignidade, e se arrepende do mal. Deus não rejeita um coração quebrantado. A prova disso está em Pedro. Ele andou com Jesus, viu milagres, mas negou o Mestre 3 vezes. No entanto, quando chorou amargamente e se arrependeu, foi restaurado e usado poderosamente para pregar no dia de Pentecostes. Em Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62, está escrito: E voltando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera: Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O arrependimento genuíno abre as portas da restauração. A aplicação prática aqui é simples. Volte a orar com sinceridade, volte ao jejum, volte a mergulhar na palavra, não como obrigação, mas como fome e sede da presença de Deus. O terceiro ponto é a recompensa da fidelidade. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Jesus declarou: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A fé verdadeira é recompensada. Veja o exemplo de Estevão. Em Atos capítulo 7, versículos 55 a 60. Mesmo diante da morte, ele permaneceu fiel, cheio do Espírito Santo. Vendo os céus abertos e Jesus à direita de Deus, a recompensa da fidelidade não está apenas aqui na terra, mas na eternidade. A aplicação prática é não desistir, mesmo quando o ambiente ao seu redor esfria, mesmo quando parece que ninguém mais busca a Deus. Seja fiel, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E para mostrar que isso é real, eu quero compartilhar uma história. Um jovem que cresceu na igreja cheio de fogo, evangelizava, pregava, participava de tudo, mas com o tempo foi esfriando. O trabalho, a correria, as distrações foram tomando espaço. Ele ia à igreja, mas o coração estava vazio. Até que um dia, ouvindo essa mesma passagem de Apocalipse capítulo 3,
caiu em si, percebeu que estava vivendo uma fé morna, correndo o risco de ser vomitado da presença de Deus. Naquela noite, ele decidiu buscar a Deus de novo. Começou a acordar cedo para orar, voltou a jejuar, voltou a evangelizar. Em pouco tempo foi transformado. Hoje ele lidera um grupo de oração que tem impactado sua comunidade. O que mudou? Ele decidiu deixar a mornidão e ser quente novamente por Jesus. Talvez essa história seja a sua história. Talvez você esteja vivendo assim agora mesmo. Mas hoje Jesus está te chamando de volta. Ele está dizendo: eu não quero te rejeitar, eu quero reacender o fogo em você. Por isso, eu quero orar com você. Repita comigo de coração aberto. Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes fui morno. Reconheço que me afastei do teu fogo, mas hoje eu peço, reacende a chama em mim. Enche o meu coração da tua presença. Não quero viver de aparência, quero viver em santidade, em fidelidade e em amor por ti. Eu decido hoje ser quente, eu decido hoje me entregar por completo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração fez sentido para você, escreva nos comentários. Amém. Eu escolho ser quente por Jesus. Se inscreva no canal porque na próxima mensagem eu vou trazer uma revelação ainda mais impactante sobre como vencer o engano dos últimos dias. Curta este vídeo. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir essa palavra hoje, porque Deus pode usar você para reacender o fogo na vida de outros também. Não viva mais uma fé morna. Jesus está voltando e ele procura corações cheios de fogo. Escolha hoje ser quente.